Você sabia que após a morte de Jesus, coisas impressionantes aconteceram, mas que raramente são contadas? Você provavelmente já ouviu falar sobre a cruz, a morte e a ressurreição. Mas existem eventos cruciais que marcaram aquele momento e que você talvez não conheça em detalhes. E se eu te dissesse que esses acontecimentos não só mudaram a história, mas também a forma como vivemos nossa fé até hoje? Imagina que um dos maiores milagres não foi apenas a ressurreição, mas o que aconteceu logo depois. Quando o véu do templo se rasgou, algo muito mais profundo estava acontecendo do que um simples fenômeno físico. Isso foi um recado direto do céu. Agora, você pode se aproximar de Deus, sem barreiras, sem intermediários. E isso é apenas o começo. Se você acha que sabe tudo sobre o que ocorreu naquele dia histórico, prepare-se para se surpreender. O que você vai descobrir agora pode transformar a sua perspectiva sobre o sacrifício de Jesus e o que ele conquistou por nós. Não perca! No momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que a separação entre Deus e a humanidade havia sido removida. Antes, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, mas agora, o acesso a Deus estava aberto para todos. Esse acontecimento foi um choque para os sacerdotes, pois o véu era espesso e impossível de ser rasgado por mãos humanas. O fato de ter sido rasgado de cima para baixo mostrava que era um ato divino, confirmando que Jesus cumpriu o propósito de sua morte na cruz. Hoje, essa verdade continua valendo. Não há mais barreiras entre Deus e aqueles que creem. Qualquer pessoa pode se achegar a Ele pela fé. Mas esse foi apenas um dos sinais que aconteceram naquele dia. Quando Jesus entregou seu Espírito, um grande terremoto aconteceu. Esse evento não foi apenas uma tremenda manifestação natural, mas também uma ação sobrenatural de Deus. A terra se sacudiu, como se a criação inteira estivesse respondendo à morte de seu Criador. Esse terremoto não foi um simples fenômeno geológico, mas um reflexo do impacto espiritual que a morte de Jesus teve sobre o mundo. Esse terremoto também simbolizava a mudança que estava ocorrendo. O pecado, que tinha causado separação entre Deus e a humanidade, agora estava sendo vencido. A terra tremia como uma forma de anunciar que algo novo estava prestes a surgir. Uma nova era de reconciliação e perdão. Quando as dificuldades aparecem em nossas vidas, como terremotos internos, podemos lembrar que a morte de Jesus não foi em vão. Ele já preparou o caminho para nossa restauração. Mas o que mais aconteceu nesse dia de grande significado? Vamos ver. No momento da morte de Jesus, algo impressionante aconteceu dentro do templo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo. Esse véu representava a separação entre o homem e Deus, uma barreira que existia desde o pecado de Adão e Eva. Mas, com a morte de Jesus, essa separação foi quebrada. Ele se fez o caminho, a verdade e a vida, permitindo que agora qualquer pessoa pudesse se aproximar de Deus sem intermediários. O rasgar do véu não foi um simples acontecimento físico. Foi uma declaração de que, por meio da morte de Jesus, o acesso a Deus estava liberado. A cruz, com seu sacrifício, inaugurou um novo tempo, onde o relacionamento com Deus não depende mais de rituais ou sacrifícios de animais. Jesus se tornou o único sacrifício necessário para a salvação da humanidade. Esse momento nos convida a refletir sobre o nosso acesso a Deus. Podemos orar, falar com Ele e buscar sua presença a qualquer momento, sem precisar de intermediários. Isso é um privilégio que Jesus nos conquistou na cruz. Agora que você conheceu os acontecimentos que marcaram a morte de Jesus, é hora de refletir sobre o impacto disso na sua vida. O que esses eventos significam para você no seu dia a dia e como você pode aplicar esse entendimento para viver de forma mais próxima a Deus? Pense nisso. A morte de Jesus e tudo o que aconteceu depois não foi apenas algo histórico,
mas uma transformação que ainda ecoa no nosso presente. Será que você está aproveitando essa liberdade que a ressurreição nos trouxe? Está se aproximando de Deus como nunca antes, sem barreiras? Se você ainda não pensou nisso, é hora de agir. Quer saber mais sobre como esses eventos moldaram o nosso caminho espiritual? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E, claro, se você quer continuar aprendendo e descobrir mais sobre a história e o poder de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muito mais por vir, e você não vai querer perder o próximo vídeo. Até lá!